Emanuele, 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 Deus que segura, Emanuele, 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 Deus da família, Emanuele, Emanuele, Deus dessa igreja, Emanuele, Emanuele, que guarda na doença, Emanuele, Emanuele, o Deus que nos segura, Emanuele, Emanuele. Alguém pode celebrar a Deus aplaudindo bem forte o nome do Senhor. Espírito de Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, mediante a morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Precisamos da tua palavra, ouvir a tua voz, tua direção e tua orientação precisa em função daquilo que é o teu propósito para nós. Espírito de Deus, comunica a vida da tua palavra, porque as Escrituras dizem que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Pai, fale a vida da tua palavra. É isso que nós precisamos nesta tarde, nesta hora crepuscular. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. You can take your seat. Pode tomar o seu assento. God bless you. Eu queria, em poucos minutos, interpretar com os irmãos este texto e, posteriormente, orarmos. Sabemos que estamos numa batalha de 21 dias de jejuns e orações. E eu tenho estado a refletir nos últimos dias a despeito desta questão, que é a questão do jejum. E eu entendi que o jejum é um sacrifício. E o que é sacrifício? Sacrifício é tudo aquilo que você não faria em circunstâncias normais. Em circunstância normal, eu tinha que almoçar, eu tinha que tomar o pequeno almoço, eu tinha que estar pelo menos de barriga razoável ou cheia. Mas por questão de sacrifício, nós não fazemos isso neste momento. Então isto é um sacrifício. Muitas vezes nós como igreja sabemos que nós vigiamos. E vigiar não é o normal, vigiar é o anormal. Porque o normal é dormir. Então trata-se de um sacrifício. Amém. E aqui no texto de Abacuque, um profeta que estava então naquilo que é a galeria dos profetas menores, e sabemos que a Bíblia na sua amplitude, ela é uma composição de 66 livros, dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo 27.
A Bíblia, ela não está organizada em termos cronológicos. A Bíblia está organizada em termos de conteúdo. Todos os conteúdos na Bíblia, a respeito de uma determinada temática, eles estão agrupados num determinado grupo, passo pleonasmo, de livros. Livros sobre leis estão agrupados numa determinada posição das Escrituras. Livros sobre história, livros sobre cânticos e poesias, livros sobre profecias, livros sobre a missão evangelística de Jesus, livros epistolares ou as epístolas, o Atos dos Apóstolos e, por fim, o Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Então, de forma descritiva, a Bíblia está organizada em Pentateucos, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, Atos dos Apóstolos, epístolas e Apocalipse. Se olharmos, fazermos um olhar microscópico para o Antigo Testamento, ou também a Antiga Aliança, cuja palavra aliança significa pacto ou concerto, vamos encontrar os livros proféticos. Os livros proféticos, naquilo que é o seu agrupamento, têm uma subdivisão entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são, de facto, aqueles que tiveram um volume maior de escritos e também o conteúdo da sua mensagem era um conteúdo de forte relevância e forte impacto para a nação de Israel. Os profetas menores, seus livros eram de tamanho um tanto quanto mais reduzido e que, de certo modo, não deixaram de trazer uma mensagem impactante para a nação. Encontramos entre os profetas menores o profeta Abacuque. Abacuque, ele profetiza num tempo um tanto quanto conturbado. Abacuque, ele no capítulo 13, no versículo 17, ele vai levantar uma suposição em relação àquilo que é a predisposição dele da adoração ao nome do Senhor. Por que ele vai fazer uma suposição? Por que eu digo uma suposição? Eu digo que Abacuque levanta uma suposição porque ele vai simular realidades e vai demonstrar qual seria o posicionamento dele nessas realidades. E as realidades que Abacuque levanta, que Abacuque aventa aqui neste texto, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele vai simular realidades para dizer que, se a realidade for esta, o meu posicionamento será este. Se a realidade for aquela, o meu posicionamento será este. Então, ele levanta realidades e mostra qual seria o seu posicionamento em função de uma determinada realidade. Mas a pergunta que se não quer calar e que se levanta aqui é o facto de que Abacuque, nesta analogia, nesta declaração, nesta narrativa, nesta palavra que ele fala, ele usa figuras relacionadas ao campo, relacionadas ao gado, não é? E relacionadas a ovelhas em si. É a suposição que Abacuque vai fazer e usa figuras muito ligadas ao campo.
Por que Abacuque usa figuras muito relacionadas ao campo? Porque a nação de Israel, em essência, é uma nação dada à agricultura. É uma nação dada ao cuidado de gados. Quando Deus tirou Israel do Egito, a Bíblia diz que Israel, mesmo ainda quando estava no Egito, Israel praticava pecuária, praticava agricultura. Quando Deus aparece para Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava a cuidar do rebanho de seu sogro Jetro, o que quer dizer que a nação de Israel é uma nação que desde a sua base, desde a sua essência, sempre foi ligada para a agricultura. A agricultura é um elemento muito presente na nação de Israel. A agricultura é um elemento que fazia a composição daquilo que era o PIB de Israel. O seu produto interno bruto era a agricultura. Por isso é que ao longo de todas as escrituras, nós vamos ver vários exemplos bíblicos relacionados à figueira, relacionados à videira, relacionados ao campo, relacionados a ovelhas, relacionados ao gado em si, porque era uma nação dedicada a isso. E estes elementos, para além de ser a base sobre a qual a economia de Israel se assentava, estes elementos também são a representatividade do progresso e da prosperidade da nação. Por essa razão, quando Deus fala com Israel para libertá-los, Deus diz a eles: eu hei de vos levar a uma terra que mana leite e mel, símbolo do crescimento e da prosperidade, porque era uma nação que produzia estas coisas e conhecia a necessidade e o impacto destas coisas naquilo que é a economia e a vida comum deles. Então, quando Abacuque vai fazer essas declarações diante de Deus, ele vai mostrar o seu posicionamento em Deus diante de situações variáveis, diante de situações que oscilam. Todavia, há um elemento novo aqui. Abacuque é um profeta. Profetas são chamados nas Escrituras Sagradas a conhecer o pensamento de Deus e trazer o pensamento de Deus ao povo. Todavia, o posicionamento de Abacuque neste texto parece um tanto quanto diferente, porque é um profeta que, em vez de estar a profetizar diante do povo, ele está a fazer uma confissão de fé, uma declaração daquilo que ele acreditava, uma declaração daquilo que eram as suas crenças e os seus valores. Ele diz: ainda, quer dizer que se o meu habitual é ver a figueira florescer, é ver a vide dar o seu fruto, se o meu habitual é ver ovelhas no aprisco, se este é o meu habitual, ainda que não aconteça de acordo ao meu habitual, todavia eu permanecerei crendo em Deus, porque eu não creio em Deus através daquilo que eu vejo. A fé, ela não é baseada na visão dos teus olhos. A fé é baseada na visão que vive dentro de você a respeito de Deus. Abacuque está a dizer que a minha fé, ela não é variável. A minha fé, ela não é inconstante. A minha fé, ela não é baseada em coisas ou em pessoas. A minha fé é baseada no Deus da minha salvação. Quando a tua fé é baseada em Deus, o teu posicionamento diante das circunstâncias, ele se torna diferente. Porque a fé do justo, ela só pode cair
se aquele em quem ou no qual ele baseia a sua fé cair, mas como Deus não cai, minha fé não pode cair, minha fé tem que permanecer acesa, porque aquele em quem eu me baseio, ele não cai. Por isso é que se alguém quiser ver a minha desgraça, derruba o meu Deus. Mas como é impossível derrubar o meu Deus, também será impossível me derrubar, porque aquele em quem eu me baseio, ele não cai, ele não tosqueneja, ele não fica no chão, ele está sempre em cima. Abacuque nos traz aqui uma lição muito forte a respeito de fé. Aleluia. Abacuque nos traz uma lição muito forte a respeito de fé. Porque existe muitas nuances, existem muitos pensamentos errados sobre aquilo que é fé ou que não é fé. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Trevas havia sobre a face do abismo. Deus disse, haja luz. My God. Tinha trevas. Estava vazio. A terra era caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus falou, Deus disse, haja luz. Mas calma. Deus tem trevas. Tem vazio. Há um caos profundo. Outras versões dizem, um mar coberto de água. Mas quando Deus vai liberar a sua sentença, Ele fala luz. O que significa? Deus viu trevas, não citou as trevas. Deus viu vazio, não falou do vazio. Deus falou da luz. Sabe por que Deus viu trevas, não falou trevas? Deus viu vazio, não comentou sobre o vazio, mas comentou sobre a luz. Porque fé não é falar o que você está a ver. Fé é falar o que você quer ver, aquilo que você acredita. Nesta hora, Deus quer levantar homens e mulheres de fé. Pessoas que não vão falar para Deus aquilo que eles estão a ver, mas vão falar para Deus aquilo que Ele deseja ver. Se na tua casa tem bebedeira, tem perdição, tem prostituição, não vai mais a Deus e lhe fala bebedeira, prostituição, não. Vai para Deus e lhe fala, Senhor, levanta profeta, Senhor, levanta pregador, Senhor, levanta profetisas, Senhor, levanta evangelistas, Senhor, levanta pastores, porque fé não é falar o que você está a ver, fé é falar o que você deseja ver. Abacuque, ele disse, se a minha realidade for de falta de produção, falta de crescimento, falta de desenvolvimento, todavia eu permanecerei no Deus da minha salvação. Ou seja, a confissão da minha boca não são as coisas que eu tenho estado a ver. Me desculpa, no século 21 existe muita gente que está a orar de forma errada. Estão muito focados naquilo que é a realidade. Se entendêssemos a dimensão do poder, daquilo que Deus semeou dentro de nós, há muitas orações que não faríamos. Há muitas declarações que não faríamos. Porque entendemos o poder daquilo que está dentro de nós. Deus colocou dentro de nós a sua palavra. E glória a Deus. Porque os elementos, as coisas mais importantes, Deus semeou nas coisas simples. A palavra é algo simples, mas é pela palavra que Deus criou o mundo. Algo menos simples, mais complexo. A palavra é algo simples,
Mas vê, Deus ama tanto palavra que decidiu se chamar mesmo Ele palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, Deus ama tanto palavra que decidiu se chamar palavra, primeiro. Segundo, Deus ama tanto palavra que decidiu fazer todas as coisas através da palavra. Logo, a palavra é algo extremamente importante. Ela tem o poder de criar, de recriar e de transformar. Logo, se a palavra tem essa capacidade, Deus semeou dentro de nós, através de Jesus, a palavra. O que significa que tudo aquilo que nós precisarmos em Deus, todas as coisas que nós precisamos ver, estão no alcance da declaração de uma palavra. Quando eu abro a minha boca para declarar uma palavra, eu não estou apenas a falar, eu estou a mudar realidade através daquilo que eu declaro. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, conheça o poder daquilo que está dentro de ti. Tuas palavras podem mudar a tua circunstância ao teu redor. Há pessoas que vivem problemas e elas começam a lamentar. Ah, Senhor, por quê? Eu também, minha vida, minha família, meu trabalho, as coisas não dão certo. Crente que é crente não reclama. Crente que é crente clama. Muda a direção da palavra da tua boca. Em vez de reclamar alguma coisa que está a acontecer, pega as mesmas palavras e usa para clamar diante de Deus. Nós não fomos chamados para duvidar de Deus. Nós fomos chamados para demonstrar a grandeza de Deus com as nossas atitudes e com as nossas palavras. A Bíblia diz assim: eu sou teu Deus, abra a tua boca e eu te encherei. Declara uma palavra. Declara uma palavra. Fala uma palavra. Mantenha-te invicto diante das circunstâncias. Como eu vou superar mediante a crise? Você vai superar por meio da palavra. Sabe qual é a diferença entre nós e os ímpios? É que nós temos a palavra. E a palavra é suficiente para trazer a realidade que nós precisamos ver. Se nós entendêssemos o poder da palavra, há muita coisa que nós não havíamos de mendigar. Há muita coisa que nós não íamos atrás. Porque Deus semeou as coisas mais importantes dentro da sua palavra. Medita na palavra. Usa a palavra. Prega a palavra. Fala a palavra, obedeça a palavra, se guie pela palavra, jejue conforme a palavra, ore conforme a palavra, viva conforme a palavra, deixa que a palavra se faça vida em você, a palavra. Alguém pode orar em pé comigo? Jesus, fica em pé. Oh my God, a palavra, ela é poderosa e eficaz. A palavra, ela penetra na divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Há uma palavra hoje que está diante de ti. Irmãos, se não for para colocar a palavra na tua mente, no teu coração e cravá-la no teu espírito, você poderá estar a jejuar em vão. Mas se for para focar-se na palavra e meditar nas verdades ao teu respeito, que estão nelas contidas, você vai viver o mais excelente e o extraordinário das realizações que um crente pode viver nessa terra. Há portas que a palavra de Deus vai abrir nas nossas vidas. Há coisas que a palavra de Deus vai realizar nas nossas vidas. Daniel viveu exaltação
porque ele decidiu se submeter à palavra e não se submeter ao que o rei falava. Palavra de Deus e palavra do rei. A palavra de Deus é mais importante do que a palavra do rei. Alguém está disponível para orar agora? Alguém está disposto a orar agora? Alguém está disposto a levantar um clamor? Alguém está disposto a começar a falar com Deus? Começa a falar com o Espírito de Deus. Fala: Pai, deixa aqui o meu posicionamento diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante da crise, diante do problema, diante da tempestade, diante das ondas, diante dos ventos, diante dos problemas. Seja uma mesma posição, a posição de joelhos dobrados diante da tua presença. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Há pessoas que não conseguem orar, não conseguem encarar Deus. Isso é um problema. Abra a tua boca neste momento e começa a falar com Deus. Aleluia! Começa a falar com o Espírito de Deus. Abra a tua boca. Começa a criar realidades através da palavra. A palavra pode arrancar qualquer quisto, qualquer mioma, qualquer doença que tiver dentro de você. A palavra de Deus pode resolver qualquer problema que você viveu a vida toda sem conseguir resolver. Há uma palavra neste dia, há uma palavra nesta hora, há uma palavra. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Oh my God. Oh my God. Palavra, palavra, palavra. Lema barabachata calabadaza. Palavra, palavra, palavra. Le barada baradira que delebechete que. Paradia mande que basakata. Le comba apaketire bechete que. Liborande que de libra atekeia. Zombra takatiro maange. Amesheperide seteke. Palavra, palavra, palavra. Deus está a trabalhar nos corações mediante o poder da palavra. Deus está a trabalhar nas vidas mediante o poder da palavra. Acredite que a palavra de Deus, ela trouxe aquilo que você precisa. Ela move-se na direção da tua vida. É a palavra. Vamos abençoado por uma palavra.